mas é um assunto que precisa muito ser falado. É justamente por causa da omissão de alguns líderes, por falta de ensino de alguns pastores, que muitas pessoas têm os dois extremos. O primeiro extremo é aquelas pessoas que acham que nada pode no relacionamento sexual. Olhe para mim, por favor, que tudo é pecado. Isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui não é de Deus. Até demonizam algumas coisas. E aí, há outras pessoas que pensam que pode tudo, né? São aquelas pessoas que já têm um pensamento libertino, que pensam que entre quatro paredes pode fazer qualquer tipo de ação. Essas mensagens sobre esse pensamento dos limites do prazer, elas têm justamente esse objetivo: determinar o que as Escrituras dizem, até onde podemos ir, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Como é que a gente vai entender? O que nós iremos entender sobre, presta atenção aqui, sexo oral pode, sexo anal pode, masturbação pode. O que é que as Escrituras falam acerca desses assuntos? Eu acredito que talvez vocês não se recordem de um culto que um pastor tenha falado sobre isso numa igreja. Se recordam, faz algum tempo, ou foi no encontro de casal, ou numa reunião restrita, porque na tribuna assim, eu pelo menos nunca vi e não me lembro, tá? Não me lembro de um líder, pelo menos que eu passei pela mão de muitos, terem falado sobre esse assunto. E divergências de opinião, o primeiro problema é o seguinte: na questão sexual, quando o assunto ele é abordado biblicamente, a Bíblia não fala explicitamente sobre sexo oral, a Bíblia não fala explicitamente sobre sexo anal, e a Bíblia não fala explicitamente sobre masturbação. Então logo a gente compreende que não são assuntos que a Bíblia não tem, por exemplo, não tem um versículo que condene e que mande fazer, tanto para um como para outro. Não tem um versículo que proíba, claro, por exemplo, como não matarás. Não tem um versículo dizendo, não farás sexo anal, não farás sexo oral, não te masturbarás. Não tem algo explícito, mas tem algo que a gente vai entender por meio das Escrituras. Quando a Bíblia não fala explicitamente, depois na frente ela vai ensinar se pode ou se não pode fazer de uma maneira geral. E por causa disso, por não ter de forma explícita aqui um mandamento que proíba ou que mande fazer, vai surgir as divergências de opiniões. Para alguns pode, para outros não pode. Você pode pegar livros sobre família, sobre pastores, psicólogos, teólogos, que digam que sexo oral pode. Outros livros, pastores vão dizer que sexo oral não pode. E por aí vai. Vão ter divergências de opinião e eles vão basear o sim ou não da sua interpretação bíblica dentro daquilo que eles chamam de hermenêutica das Escrituras, da interpretação bíblica das Escrituras que eles têm. Só que, por exemplo, primeiro, nós vamos observar, vejamos aqui, a Bíblia vai dizer que o sexo, ele pertence exclusivamente ao casamento, tá? Então, nós cristãos, nós condenamos o sexo antes do casamento e condenamos o sexo fora do casamento, o adultério, uma relação sexual que uma pessoa faz com alguém que não é o seu cônjuge. A Bíblia vai dar entendimento, fica evidente biblicamente, que o sexo foi feito não para solteiro, o sexo foi feito para ser gozado no casal, dentro do casamento e entre dois, não de forma individual. Esse é o pensamento cristão acerca do sexo. Duas pessoas que vivem juntas e que não são casadas, elas vão se encaixar naquilo que a Bíblia chama de fornicação ou prostituição. Nós já falamos isso várias vezes aqui no decorrer dessa conferência de família. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai observar que a Bíblia também ela vai condenar diversos tipos de relacionamento. Por exemplo, a Bíblia vai condenar o incesto, a Bíblia também vai condenar o homossexualismo e a Bíblia vai condenar a bestialidade, que é o sexo de pessoas com animais. Então, relações sexuais de incesto, pessoas da mesma família, pais e filhos, como aconteceu com Ló e as suas filhas, a Bíblia vai condenar. Casos como homossexualismo, pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia também não vai aprovar esse tipo de relacionamento.
e casos de homem com animais, a Bíblia também condena. Muito bem, só que o princípio vai passar que a gente também vai seguir a nossa consciência, não é verdade? Primeiro, há princípios bíblicos que devem ser compreendidos e praticados por todos os cristãos. O que é verdade para nós aqui, olhe para mim. O que é verdade para nós aqui, é verdade para os crentes que estão lá em Santa Catarina agora. O que é verdade para os crentes do norte, é verdade para os crentes que estão no sul. Em qualquer região desse Brasil, em qualquer continente desse planeta, esses valores aqui não mudam. Não interessa que cultura esteja, não interessa em que lugar esteja, o que a Bíblia vai falar, repita comigo assim, o que a Bíblia vai falar é absoluto, não é relativo, é absoluto. Muito bem, então partindo desse princípio, a gente deve compreender que o que a Bíblia fala é absoluto. Então, o que eu vou trazer como limite, olhe para cá, para começar a desenrolar isso aqui. O que eu vou trazer como limite para dentro do meu relacionamento sexual, não é o que a minha consciência acha, o que a minha cultura me ensinou, ou o que eu trouxe dentro de mim agregado por onde eu passei ou por onde eu vivi. Mas é aquilo que a Bíblia determina o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas pastor, o que a Bíblia determina, se o senhor começou a mensagem dizendo que ela não tem ordem explícita para todos esses pontos dentro do relacionamento sexual? Mas aí que entra o papel do pastor, do líder, do ensinador, do teólogo, e na verdade de todo crente que deveria pesquisar. Um segundo ponto muito importante, que essas questões que não estão explícitas, elas dependem da consciência individual. Aí eu te pergunto, como é que é a tua consciência? Se o sexo tivesse limitado a nossa consciência, com certeza poderia tudo, irmão. Por quê? Porque a nossa mente ela não é muito boa. Ainda tem aqueles crentes que já são uma vida crente, ainda fica lutando para não fazer besteira. Imagine uma pessoa que não tem nenhum princípio cristão, e ela é totalmente bombardeada, influenciada 24 horas, irmão Ronaldo, pela mídia podre que temos aí fora, pela pornografia que tomou conta da nossa cultura e por demais coisas. Então você acha que a consciência dela vai dizer o quê? Pode tudo. Olha só, meu corpo, minhas leis, meu corpo, minhas regras. Isso é o pensamento relativo lá de fora. O pensamento daqui, absoluto bíblico, ele é totalmente diferente. Então, uma consciência transformada, coloca para mim Romanos capítulo de número 12, primeiro texto bíblico para a gente observar aqui, Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo falando de culto, mas ele fala algo muito interessante, olha, portanto, conjunção conclusiva, ele está terminando o pensamento dos capítulos anteriores, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora olhe o verso 2. E não vivam conforme os padrões desse... Esqueça os padrões lá de fora. O padrão lá de fora não determina como deve ser a tua vida sexual. O padrão lá de fora não determina o que pode e o que não pode dentro do teu leito, que a Bíblia diz que é imaculado. E ele prossegue dizendo, mas deixe que Deus... Aí ó... transforme pela renovação. Uma mente transformada terá princípios transformados. Uma mente mudada pelas Escrituras terá o quê? Terá princípios agregados para dentro do seu leito de forma diferente do que o mundo oferece lá fora. Sim ou não? Muito bem, pensando nisso, primeiro ponto, vamos começar falando sobre o sexo oral. Sexo oral, pastor, como eu disse para vocês, olhem para mim aqui, não há nenhum versículo bíblico que proíba o sexo oral. Da mesma forma que não há também nenhum texto bíblico que mande você fazer tal prática. E aí, como é que a gente então entende? Se a Bíblia não fala explicitamente, como é que eu posso entender se pode ou se não pode? Vamos tentar analisar isso aqui. Como é que a gente faz isso? Seguinte, por exemplo, existe um versículo na Bíblia que diz assim, não fumarás? Sim ou não? Fale comigo, irmão. Sim ou não? Não existe. Mas fumar, na sua opinião, é certo ou é errado? Por quê? Por que é errado fumar, na sua opinião? Por causa da sua saúde. Porque destrói o seu
corpo, porque acaba com o seu pulmão. Então, por uma ideia lógica, presta atenção, por uma ideia lógica que aquilo me faz mal, eu entendo que aquilo não pode para mim. Presta atenção, não tem um versículo bíblico que diga, não fumarás. Só que Paulo escreve em Corinto que não é para mim destruir o meu templo, que não é para mim destruir o edifício que Deus habita, que não é para mim, ou seja, qualquer coisa. Por exemplo, fumar muito mata, sim ou não? Então é pecado. Comer muito não é gula? Então é pecado. Dormir muito não é pecado porque se torna preguiça, sim ou não? Então é pecado. Não está escrito, não dormirás, mas está escrito que preguiça é pecado. Não está escrito, pare de comer muito, mas glutonaria é pecado. Então aquilo que não fala de forma explícita, lá na frente o ensinamento vai nos trazer, mostrando no geral que não pode. Mas pastor Narciso, por que isso aqui? Outro ponto, rapidamente antes de falar. A Bíblia também ensina, coloca para mim, irmã Sandra, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Paulo diz assim, todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não se deixar dominar por alguma coisa é um princípio, aleluia, ferido por qualquer tipo de vício. O sexo pode ou não te dominar? Sim ou não, irmão? Sim, ele pode te dominar se você deixar. E se ele te dominar, olha para mim aqui. Sexo, segundo a Bíblia, é bênção. Fala, meu irmão, comigo. Amém ou não amém? Para quem? Para o casal. Para ser feito como? A dois. Não é para ser feito individual, extra casal e antes do casal. Mas feito dentro do casal é bênção ou não? Mas o descontrole, o vício do sexo, pode atrapalhar ou não pode? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Só que outro ponto. Só que em relação ao sexo oral, isso não vai se aplicar. Por quê? Nós não temos versículo que impeça nenhuma outra restrição correlacionada a essa prática. Da mesma forma também que nada obriga o casal a adotar tal prática. Isso deve, escute, isso deve ser decisão dos cônjuges. De quem? De quem, irmão? Consenso entre os dois. E às vezes um dos cônjuges, por achar que é pecado, não quer, porque ele acha que ele está ferindo a Deus. Primeiro, se um dos parceiros, no caso, um exemplo, o homem quer e a mulher não quer, já não dá certo, não tem consenso. Os dois já não vão poder fazer. Só que se o marido chegar para a mulher, preste atenção, se o marido chegar para a mulher, e não coloque palavra na minha boca, se o marido chegar para a mulher e disse assim, olha, está aqui, Deus não proíbe. Ainda vou dizer mais, na mensagem passada, nós citamos inúmeras passagens de Provérbios e de Cantares de Salomão, mostrando as preliminares antes do sexo, coisas quentes acontecendo, ele acariciando os seios, tocando nas partes da mulher, na barriga, falando palavras picantes, mostrando que aquilo estava sendo preparado para o ato sexual, e não tem nenhuma restrição onde isso possa aparecer contrária. Já olhando do outro lado, que nós vamos falar daqui a pouco, já não é dessa maneira que a Bíblia vai olhar outra modalidade, outro tipo de prazer, que é o sexo anal. Mas, por exemplo, o pastor Luciano Subirá, que é o nosso livro tema dessa conferência de família, vai dizer o seguinte, olha, se os cônjuges querem, se eles têm consenso, sexo oral, se os cônjuges querem, se eles têm consenso entre si, se eles conversam, vê que aquilo não fere Deus, sendo que a Bíblia não proíbe, não manda e não proíbe, se os dois estão em consenso, o que fazer? Nada. Se isso serve para prazer da esposa e prazer do esposo, diante da santidade e temor de Deus, sejam felizes, palavras dele. Amém ou não amém? Você está tenso? Fala assim, eu estou mais tenso aqui. Fala alguma coisa, senão eu fico tenso. Pense você que eu não estou tenso, que eu estou muito tenso, tá bom? Eu estou aqui em oração, eu estou falando, mas eu estou em oração, para falar com muito carinho e com muita responsabilidade. Outra coisa, lembrando que a consciência, ela não pode acusar. Como eu falei, algumas pessoas podem, por exemplo,
A esposa pode fazer para satisfazer o esposo, mas ela não quer. Aí que vai entrar algo que é fundamental, que foi falado na mensagem passada. Pergunte o quê? O diálogo. Meu filho, eu não quero, eu me sinto mal. Quando eu faço, eu me sinto imunda. Parece que eu estou pecando contra Deus. E ele, pelo menos deveria ser o sacerdote, sim ou não? Pelo menos deveria ser aquele que instrui a esposa e os filhos, sim ou não? Instrui não com o que ele acha. Por exemplo, o marido, nós vamos chegar lá. O marido não pode chegar com a esposa e falar assim: olha, eu tenho uma fantasia. Peraí, essa fantasia sexual veio da onde? Veio da capa do jornal que tu viu quando tu foi comprar pão? Veio de uma fita que tu assistiu na tua adolescência pornográfica? Veio de um outdoor de uma mulher nua que tu viu na rua? Ou vem do livro de Cantares da instrução bíblica? De onde é que vem essa fantasia? O problema não é o que eu vou fazer, é como eu vou fazer e com quem eu vou fazer. Então, se a mulher chega, o marido não é o sacerdote, sim ou não? Se ele é o sacerdote, ele tem que ser o camarada que mais sabe de Bíblia dentro da casa. Então ele vai pegar o texto bíblico e vai dizer: minha filha, está aqui, ó, isso é bênção, Deus não proíbe, não tem uma passagem bíblica que vai ferir a santidade de Deus. Isso é para o meu prazer e para o teu prazer, é para me satisfazer e para te satisfazer. Deus não vai nos condenar. A partir do momento que a consciência dela está limpa, nada os condena. Ah, mas pastor fulano não gosta. Tu não está casado com um pastor. Pode rir, irmão, põe para fora, põe. Tu não está casado com um pastor, tu está casado com a tua mulher e ela está casada contigo, consenso entre vocês dois. Ah, o pastor Narciso não aprova, o pastor Narciso não é maior que a Bíblia. Pastor fulano não é maior que a Bíblia. O que determina os limites, escute, o que determina os limites do meu prazer não é eu, não é pastor, não é sacerdote, é a Escritura Sagrada. Então fui pesquisar, eu fui aprender que isso não fere. Agora presta atenção. Romanos capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Aqui já é mais embaixo o negócio. Pastor, então nesse sentido, o senhor está dizendo que não tem nada que proíba. Biblicamente não. Pode trazer, se você discorda, fique à vontade. Você pode pegar o texto bíblico e trazer, a gente conversa e dá tudo certo. Tá bom? Lembrando que eu não estou mandando ninguém para deixar de fazer se faz, ou fazer se não faz. Estou só apenas ensinando aquilo que as Escrituras ensinam. Amém ou não amém? Outro ponto. E o sexo anal, pastor? Aqui já é mais embaixo. Porque algumas pessoas vão olhar para esse texto. Leia comigo, por favor. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Qual é o... Deixa no 26. Qual é o modo natural de uma mulher? Gostar de um homem. Gostar de quem? De um homem. Fala comigo, meu irmão, pelo amor de Deus. Gostar de um? Isso. O modo natural de uma mulher é gostar de um homem. Mas o texto está dizendo que elas pararam do modo natural e agora então deixaram de gostar de homens e viraram mulheres que gostam de mulher. Para não falar uma palavra bem pesada que é popular, não vou falar isso aí não, que fica feio, né? Mas versículo 27, por favor. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural, que é gostar de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu. Quem, escute, quem não concorda com o sexo anal, e você vai já saber meu posicionamento, acho que você está curioso para saber, né, se eu concordo ou não. Quem não concorda com o sexo anal, usa esse texto aqui para defender que o sexo anal é proibido com essa base aqui. Só que esse texto em si, ele não fala de sexo anal. Esse texto está falando de homossexualismo, tá? Esse texto está ensinando sobre homossexualismo. E é claro que dentro do homossexualismo entra essa parte desse tipo de sexo. Agora preste atenção nisso aqui. Atesiel. Os homens com outros homens, preste atenção para mim que isso aqui é muito importante. Os homens com outros homens deixaram a mulher e se envolveram com os outros homens, amém? Agora homens com homens, eles dependiam de quê? Da penetração anal, para ter o prazer, no texto.
E as mulheres com outras mulheres, por não terem de forma natural como ter a penetração, estavam agora fazendo sexo oral. Então nesse texto eles dizem, olha, esse texto está proibindo sexo anal e esse texto está proibindo o sexo oral. Repito, esse texto não está falando dessa prática de sexo, esse texto está falando sobre homossexualismo. Não que não tenha textos que não vai falar contra, que eu já vou mostrar para você, mas esse texto aqui, não. Por quê? Presta atenção. Se isso aqui é regra, olha como isso é importante. Se isso aqui dá líbido para gays e lésbicas, se não houver penetração e nem sexo oral, então está liberado. Se esse texto está falando que não pode homem com homem e mulher com mulher, anal e oral, então está liberada a relação. Se duas mulheres quiserem só se beijar sem penetração ou sem sexo oral, está liberado. Se dois homens quiserem se envolver sem penetração, também está liberado. Não, o texto está proibindo qualquer tipo de relacionamento de homem com homem, independente se vai haver a penetração ou não, e está também impedindo qualquer tipo de relacionamento de mulher com mulher, se vai haver o sexo oral ou não. Então o texto em si não fala só disso, mas fala principalmente que Deus é contra a prática do homossexualismo. Amém ou não amém? Muito bem. Prosseguindo então, mas pastor, pode ou não pode? Essa expressão, repita comigo assim, contrária à natureza, ela também se aplica a uma advertência, a uma penetração no corpo que não é projetado para o ato sexual, no caso, o ânus. Agora preste atenção, o texto bíblico que dá a entender que sexo anal é pecado, é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. É esse texto aqui, que vai dar entendimento bíblico, que Deus está condenando essa prática sexual. Por quê? Vamos lá, e a gente vai entender com bem calma, vamos ler. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, preste atenção. Aqui, depois do se enganem, 2 pontos. Tem 4 tipos de pecados sexuais nesse texto. Primeiro, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados e nem homossexuais. Quais são eles, pastor? Repita comigo: imorais, adúlteros, afeminados e homossexuais. Segundo o doutor Luciano Subirá, aqui está uma lista, e nessa lista condena-se o sexo anal, e deixa eu te explicar por quê. Primeiro, quem são os impuros aqui? Os impuros são aqueles que fazem sexo antes de casar. A palavra impuros aqui é pornos no grego, que significa alguém que faz um ato de fornicação ou de prostituição. Então, um impuro aqui nesse texto é alguém que não casou e faz sexo. A Bíblia está desaprovando. Primeira pessoa é um impuro. Segundo, um adúltero. O adúltero desse texto é alguém casado, mas que está tendo uma relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge. A Bíblia está condenando também esse tipo de ato sexual. Terceira pessoa do texto é um efeminado. Essa palavra efeminado se refere a um homossexualismo. É um homossexual. E a última é a palavra sodomita. E segundo Luciano Subirá, e vou te explicar por que agora, essa sodomita, ela se refere ao sexo anal. E Deus estaria então reprovando o sexo anal. E por quê? Vamos lá. Impuros, pornos, já expliquei. Homem que se prostitui, a luxúria e a lascívia, alguém que vende o seu corpo, o sexo ilícito, o fornicador. Segundo, a palavra adúltero é a palavra grega moichos. O que significa moichos? Alguém que faz sexo, alguém casado que faz sexo com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Terceira palavra é a palavra efeminados. Sabe como é o nome dessa palavra no grego, efeminados? Malacos. Malacos. Soa alguma coisa para nós, né? Malacos significa mole, macio, para tocar. Rapaz
que tem relações homossexuais com o homem. Essa palavra aí que foi traduzida para nós como efeminado, malaco, no grego significa um rapaz que tem relação sexual com o homem. E a última palavra, a palavra sodomita, é a palavra grega arsenokoites, que significa, é junção de duas palavras: arsen, macho, varão, e coite, lugar para se deitar. Literalmente, arsenocoite, traduzido para nós como sodomita, significa deitar-se com o homem. Aí Luciano Subirá diz que esse texto está condenando o sexo anal. Por quê? Ele diz, a primeira relação é uma pessoa que não é casada. O segundo sexo é alguém casado fazendo sexo com quem não pode. O terceiro é um homem com homem ou uma mulher com uma mulher. E o quarto é alguém praticando sexo anal. Então, segundo ele, esse texto aqui está condenando a prática do sexo anal. Segundo ele, não pode. Outro ponto. Você pode dar um glória a Deus? Vou falar de forma científica agora, tá bom? De forma orgânica e anatômica. Biblicamente, e eu tenho que cumprir o que está sendo ensinado aqui, a gente está vendo que segundo essa interpretação, não dá, não tem regra, não pode. E da forma científica, orgânica e anatômica, segundo o psicólogo, terapeuta familiar e sexual, Dr. Douglas Rosenau, ele diz, abre aspas, o tecido vaginal foi concedido por Deus para ser usado no relacionamento sexual, o ânus, porém não. Com hemorroidas e a fragilidade da área retal, é mais sensato não fazer do ânus uma área de excitação sexual. É extremamente fácil provocar ferimentos, lesões nessa área. E ainda muitas bactérias presentes ali podem interferir negativamente no equilíbrio bacteriológico da vagina e provocar infecções vaginais terríveis. Então, se você for conversar com qualquer pessoa da área sobre sexo anal, ele não vai aprovar você fazer isso. Em outras palavras, a área que Deus deu para a mulher receber a parte do homem é uma área totalmente preparada para isso, enquanto a área de trás é feita, você sabe para quê? Para jogar o que não é teu. O Cláudio Duarte fala assim, desculpe se você achar forte, depois que você tem um playground todo limpinho, tu quer ir brincar na fossa, né? Você pode dar uma glória a Deus, irmão, para me ajudar? Isso. Então ele está condenando isso aqui de forma porque tipo assim, irmão, se esse camarada porque tipo assim, às vezes a gente pode pensar assim, é um homem que gosta, pode existir casos que a mulher gosta, e ela pede para o marido fazer, e aí? Como é que fica essa situação? Não, tu é meu, faz, eu quero que tu me satisfazer, e acabou. A grande pergunta é, da onde é que está vindo esse desejo? Da Bíblia não é. Porque às vezes que você vai ver isso na Bíblia, é lá em Sodoma e Gomorra. Sim ou não? Homem com homem virando Satanás. É lá em Romanos 1, uma nação que olhou para Deus e falou, nós não queremos seguir o teu padrão, vamos seguir o nosso. E Deus entregou eles para o juízo. Outra vez aqui na cidade de Corinto, uma cidade totalmente prostituta. Então todas as vezes que aparece essa cena desse tipo de sexo, não é no culto, não é no lugar santo, mas é de algo que foi trazido de lá de fora para cá para dentro. É por isso que eu pergunto, de onde é essa fantasia? Porque se o camarada conhece a Bíblia, ele vai saber que o leito dele, onde ele vai praticar relação sexual, é santo, é puro, é imaculado, precisa ser respeitado, é algo íntimo, é algo que precisa ser prazeroso, e por aí vai. Aí o camarada escute, vem lá do mundão, vida louca, e não sei o quê. E o camarada era viciado na prostituição, o camarada era viciado em fita pornográfica, em vídeo de sexo e tudo que não presta, e pornografia, e infelizmente nossa cultura influencia muito para isso. Aí casou, pensa que pode fazer tudo. Negativo, irmão, tem limite. Olha o nome do Espírito que te usa, Santo. Amém ou não amém? Masturbação. Bora lá. Jesus amado.
masturbação. Posso escutar um amém? Da mesma forma, não tem nenhum texto bíblico que diga que sim ou que não. É aqui que parece que fica mais complicado, né? Não está explícito o ensinamento, mas presta atenção. Partindo do princípio do propósito do sexo, qual foi o propósito do sexo? Eu vou falar, você repete. Diga assim: foi feito por Deus para ser desfrutado a dois. O propósito do sexo bíblico foi feito por Deus para ser desfrutado a dois. Não a um, a dois. Outro ponto, é para oferecer, não só receber, é para oferecer para o meu cônjuge prazer. Ponto 3, logo, o ato sexual realizado sozinho, masturbação é algo que é realizado sozinho, é algo que é contrário a esse propósito do sexo feito por Deus, que é para ser realizado a dois. Por esse motivo, e eu vou te explicar agora com calma, masturbação seria pecado. Agora preste atenção, vamos com calma. Isso aqui eu vou precisar de bem calma. Nasceu uma teoria chamada de onanismo. O que significa isso, pastor? Lá no Gênesis, existe Judá, Tamar e Onã. Judá, pai de falou: casa com Tamar. A Bíblia diz que era mau e o Senhor matou ele. Só que lá tem uma lei que Tamar tinha que dar descendência para que morreu. Então quem era que ia ser responsável por isso? Olhe para mim, por favor. Repita comigo, diga Onã. Fale, por favor, Onã. Só que a Bíblia diz que Onã praticava o ato sexual com a cunhada, mulher do falecido, e na hora de ejacular, ele tirava o seu órgão genital e lançava o sêmen fora. Ou seja, ele abusava da mulher sexualmente, cumprindo a lei, entre aspas, mas na hora de fazer aquilo acontecer, ele pegava e ejaculava fora, e a Bíblia diz, jogava a semente, o sêmen na terra. Daí desse pensamento, escute isso, nasceu algo chamado coito interrompido. Essa expressão coito interrompido é uma antiga medida anticoncepcional usada por povos antigos, lá desde o tempo do Gênesis. E desde aí então nasceu o que eles chamam de onanismo. Ou seja, toda vez que alguém se masturba, o sêmen cai aonde? Cai aonde, pessoal? No chão. Fala comigo, pelo amor de Deus, não é pecado falar, irmão. Cai no chão. E quando cai no chão, essa pessoa que está fazendo a masturbação, o jovem ou o casado, está fazendo o mesmo ato de onã. Só que preste atenção, não há nesse texto absolutamente nada nesse texto está relacionado à masturbação. Quem disse que Onã estava se masturbando nesse texto? Não. O que era que Onã não queria aqui? Da descendência de um filho que não levaria o nome dele. Até que se você ler o texto, você vai observar que Onã tinha o ato sexual com a cunhada. Ele praticava o ato sexual com a cunhada, mas na hora de jogar o sêmen para a criança nascer, ele tirava, porque o filho não ia ter o nome dele, ia ter o nome do irmão. Amém ou não amém? Outra coisa, Onã só não queria dar descendência para o seu irmão, sim ou não? Sendo assim, se masturbação é derramar sêmen no chão, as mulheres estão liberadas para se masturbar. Pergunte por quê? Porque elas não liberam sêmen. Está liberado para a mulherada. Isso aqui não tem nada a ver com masturbação. Outro ponto. Gente, é interessante quando o cara quer criar uma doutrina, ele vai e pega um texto bíblico. Olha só a história. Eles usaram essa expressão, e deixava o sêmen cair na terra. Para dizer que toda vez que alguém se masturba e o sêmen cai na terra, a masturbação é pecado. Só que Onã não estava fazendo isso, eu estou te explicando o contexto disso. Inclusive, se você ler o texto na sua casa, você vai ver que ele estava tendo ato sexual com a cunhada. Só que ele só não ejaculava dentro, porque não queria que o menino nascesse com o nome do irmão dele. Sim ou não? Sim ou não? Outro ponto. Pastor, e masturbação para casado?
Outro ponto, antes de falar de masturbação para casado. Se jogar sêmen na terra é masturbação, e a poluição noturna? Você já ouviu falar de poluição noturna? Você sabe o que é poluição noturna? Sim ou não? Fale que eu te falo. Poluição noturna é um método natural que a pessoa acorda de manhã, toda molhada de sêmen, ela ejacula de forma natural. Durante estar dormindo, durante algum exercício do seu cérebro, de algum músculo, a pessoa pode estar até sonhando, e quando ela acorda, ela está toda ali, molhada de sêmen. Isso é chamado de poluição noturna, só que isso é algo natural. Então uma pessoa vai ser condenada por algo que ela estava fazendo até mesmo sem consciência? Porque se jogar sêmen para fora é masturbação, é pecado, então quem tem poluição noturna está condenado. Isso não é masturbação. Vamos lá. Amém ou não amém? Também seria pecado, sendo que poluição noturna é forma involuntária, tá? Tratando em relação de solteiro, já está outra coisa. O problema da masturbação está aqui, ó. Pergunte por quê? Porque nenhum jovem se masturba pensando no 193 da harpa. Pode rir. Amém ou não amém? Não é verdade, irmão Marcos? É verdade. Ninguém se masturba pensando no 193 da harpa ou numa parede. No mínimo o cara vai ter que pensar numa mulher bem bonita que ele vai idealizar na cabeça dele. E quando o marido está no ato sexual com a mulher, ele está só de corpo, porque a mente dele está onde? Se é adultério. E Jesus falou que não precisa praticar, precisa só pensar. Olha como isso é sério. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Podemos proporcionar, escute só. Masturbação é pecado para o solteiro. Masturbação é pecado para o solteiro porque ele está fazendo sexo só e pensando em algo que ele ainda não está devido para aquilo. E sexo não é para ser feito por um, sexo é para ser feito pelo casal. Por isso que masturbação para jovem é pecado. Amém ou não amém? Outra coisa, você pode procurar essa prática de sexo individual na Bíblia. Eu te desafio, você não encontra. Modalidade inexistente, sexo na Bíblia é só para o casal. Então, sozinho, não tem. Eu ia falar uma besteira aqui, mas eu não posso falar, irmão. Viu? Tem coisa na nossa mente para falar, mas eu não posso falar. Outra coisa, porém, se marido e mulher decidem. E pastor, mas espera aí. O marido está aqui, a mulher está aqui. Olhe para mim. Eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, tá? Se o marido quiser estimular a mulher fazendo isso, ele pode? E se a mulher quiser estimular o marido fazendo isso, ela pode? Como é que fica essa situação? Segundo o doutor Luciano Subirá, ele diz que se o marido está fazendo aquilo para dar prazer para a mulher, tá, para dar prazer para a mulher dele, e o pensamento é satisfazer ela, não tem pecado nenhum, porque o corpo dela é dele e o dele é dela. E se ela da mesma forma faz aquilo para satisfazer o esposo, para que o sexo seja prazeroso e bênção de Deus, não tem problema nenhum. O que não pode é o marido estar aqui com a esposa, pensando numa mulher que não é dele. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, rapidinho, olhe para mim. O marido chega e fala assim para a mulher dele: minha filha, tu não quer te vestir de enfermeira hoje? Vocês gostam, né? Como é que está a audiência aí na internet? O pessoal está bombando aí? Presta atenção aqui para mim. Aí a mulher pensa assim: mas espera aí, ele não me conheceu no hospital. Pegou? Pegou o mistério? Ele não me conheceu no hospital. Eu não sou enfermeira, não tenho parente médico. No mínimo um homem desse ficou doente alguma vez, e ele foi cuidado por uma enfermeira que chamou a atenção dele. Aí ele quer transformar a pobre que cuida dele, que lava para ele, que veste para ele, que calça para ele, na enfermeira dele. O problema, irmão, não que a sua relação sexual, olhe para mim por favor, não possa ser apimentada dentro dos parâmetros que a Bíblia te dá limite. Pode. Não pense você que tudo é proibido, é mentira isso. Pode, com decência, com ordem, com temor, com santidade. Pode. O que não pode
é você estar com a sua mulher com a cabeça em outra, é você estar com o seu esposo com a cabeça em outro. Isso não pode, isso é pecado, isso fere os princípios de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Outra coisa, olha, achei interessante esse ponto aqui, abre aspas, vai dar 9 horas e vocês nem viram o tempo passar, ó. Olhe para mim aqui. Pessoas que sofrem de ejaculação precoce, por exemplo, a mulher que tem um esposo que tem ejaculação precoce, o que significa isso, pastor? É aquele marido que no ato ele não consegue demorar muito tempo, ele acaba logo ejaculando. Essas pessoas que têm maridos que têm ejaculação precoce, elas foram salvas por esse método, porque foram estimuladas ou estimulado de outra forma. Ah, meu filho, é para ti, amém. É para ti, varão, amém. Acabou, é bênção de Deus ali. O que não pode é exceder dali. Você está me entendendo ou não? Amém ou não amém? Amém. Então que fique consumado isso para a glória de Deus. Último ponto sobre a masturbação. O problema dela é que a masturbação ela envolve lascívia, luxúria. E aqui, ó, como eu disse, é o pensamento. Você não vai conseguir se masturbar pensando nas grandezas do céu, nas coisas do Espírito, né? Na maioria das vezes você vai se lembrar de um filme que você viu. A maioria das vezes, por isso que está muito assimilado com algo que eu vejo. Pornografia, foto, vídeo, mulher nua, alguma coisa que está no teu subconsciente. E isso pode ter desde a tua adolescência lá, mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Amém ou não amém? Então, peraí. Pastor, o que eu devo fazer? Tu quer a tua enfermeira? Beleza, é a tua mulher. É ela que vai ser tua enfermeira, é ela que vai ser pedreira, é ela que vai ser qualquer coisa. Mas é a tua mulher. Pedreira, né? Nunca pedreira é bom, né? É, porque eu falo pedreiro para o homem, porque não pode pedreira também? Qual é esse preconceito de vocês? Não, essa fantasia de serpente não é muito bacana não, né, irmão? Já imaginou um negócio desse? É, uma enxada na costa, né? A enfermeira dá mais certo, né? Esqueça essa de pedreiro, fique só com a enfermeira mesmo, tá bom? Essa de pedreiro não dá certo, não. Essa não foi de Deus, irmão Marcos, não. Presta atenção, para terminar. Amém? Amém ou não amém? Queridos, o meu maior objetivo nessa noite com vocês aqui, agora eu estou mais relax para falar. É difícil, irmão, falar disso aqui, tá? É algo íntimo, é algo precioso, é algo que não diz respeito a ninguém, só ao casal. Então é difícil, mas eu preciso instruir, tá bom? Eu quero que você saiba que biblicamente Deus nos deu o sexo como algo prazeroso. Sexo, como dizem os católicos, não é só para procriar, para ter filho. Por isso que o teu avô tem 8, 10, 12 filhos. Porque para eles sexo é só para ter neném, só para ter criançada. Sexo é para ter prazer, para ter alegria, para ter comunhão, para se sentir bem. Irmão, casamento é difícil ou não é? Então tem que ter alguma coisa boa. E sexo é uma dessas coisas boas. É luta todo o tempo, de briga e não sei o que, tá, tem momento de prazer. Amém ou não amém? Então Deus criou o sexo para isso. Aprendamos a ter o limite dessa relação sexual dentro dos parâmetros das Escrituras. Façamos do nosso leito algo santo, algo que agrade ao Senhor. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Amém ou não amém? Terça-feira que vem, nós terminamos essa série de mensagens toda para a glória de Deus, com chave de ouro, tá bom? E a gente termina, tinha mais alguns tópicos aqui, mas não vai ser mais possível pelo tempo que nós temos hoje, fica para uma próxima oportunidade. Terça-feira que vem, nós terminamos essa conferência, vamos fazer algo especial. Nós estamos aqui, se eu não me engano, essa é a 14ª ou 15ª mensagem interrupta, seguindo uma na outra, tá bom? Para a glória de Deus. E os resultados são maravilhosos. Ouvimos desde a primeira ministração, casais indo aos poucos, se ajustando, colocando uma coisa aqui, colocando uma coisa aqui. Falamos de todos os temas e foi maravilhoso o resultado de tudo isso. Tenham isso, vocês que estão aqui presentes, os que estão em casa, os que vão ver depois, tenham isso como cuidado de Deus, tá? De Deus querer ajustar o que está fora do lugar,
alinhar o que está fora do lugar e que Deus nos abençoe. E se tem alguma coisa, irmão, que está fora aí, desajustado, é simples, peça perdão, conserte o seu altar e deixa Deus te abençoar poderosamente. Permito sim. Amém. Irmão Marcos quer falar 3 minutinhos sobre alguma coisa que eu não sei o que é, mas ele sabe. Pode falar. É sobre isso. Não acha graça não, que o negócio é sério. Domingo, dia 10 de dezembro, eu vou estar completando 20 anos de casado com minha esposa. Ainda bem que ela não está aqui, senão ela já está com vergonha. Mas eu posso dizer que nesses 20 anos de casado, eu acredito que os últimos 5 anos para cá, foi quando nós começamos a nos ajustar mais ainda em relação a essa área. Como o pastor falou, geralmente o homem ele tem uma libido maior do que a mulher, geralmente. Isso não é uma regra. Existem mulheres que têm um libido maior do que o homem. Ou seja, o homem tem mais vontade de fazer sexo, ou a mulher tem mais vontade de fazer o sexo um o outro, certo? Mas o que acontece aí? Precisa diálogo. Eu posso dizer para vocês com muita segurança, hoje nós temos uma vida muito melhor sexualmente do que quando eu tinha 21, quando foi quando eu casei. Porque nós não tínhamos maturidade, geralmente o cara novo assim, não, como eu falo, não é uma regra, mas geralmente o camarada novo casa, ainda mais o cara que é crente, ele quer casar para poder fazer sexo de consciência limpa. É isso que é o pensamento do jovem, muitas das vezes. Poxa, eu preciso casar, melhor casar do que viver abrasado, então eu vou casar. Só que quando ele casa, às vezes ele se estrepa. E ele não foi do jeito como ele imaginou. Só que quando você insiste, e a gente penou muito nessa área, todas as áreas, né, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, mas nessa área principalmente. Só que de um tempo para cá, né, um foi conversando com o outro, um foi entendendo as necessidades do outro, foi cedendo algumas coisas, e hoje nós vivemos uma vida muito prazerosa, muito feliz nessa área. Muito mais do que eu tinha 21, com todo o pique da mocidade. Hoje eu estou com 40 anos, então a gente foi aprendendo, e hoje nós crescemos. Então o que eu quero só, que estava me incomodando para falar aqui, se existe isso no casamento de vocês, procurem acertar, conversem, tentem entender a necessidade um do outro, para que todos possam ficar felizes. Nós conversamos, nós fomos crescendo, nos entendendo, e hoje nós podemos colher frutos. Então faça isso, entenda a necessidade do seu cônjuge. O sexo, ele, além de ser prazeroso, que Deus deu para realmente nos dar prazer, é uma necessidade fisiológica. É tanto uma necessidade fisiológica do homem e da mulher que existe a poluição noturna, que quando está demais, às vezes está dormindo e sai alguma coisa. Então é uma necessidade. Agora, não faça da necessidade do sexo maior do que a tua necessidade espiritual. É isso que o Senhor tem me colocado no meu coração. Eu não posso fazer com que o sexo com a minha esposa, o desejo sexual, seja maior do que o meu desejo de ter um relacionamento com Deus. E se você começa a entender isso, é mais fácil você entender o teu marido ou você entender a tua esposa. Então, primeiro, procura colocar em primeiro lugar, de fato, Deus, o reino dos céus, e deseje realmente mais Deus do que o sexo. Que às vezes a gente quer tanto sexo, que às vezes esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de buscar Deus. Deus é mais importante do que isso. Amém? Amém. Amém. Amém, irmão. Testemunhos como esse. Terça-feira que vem, eu quero já adiantar para vocês que nós vamos falar com algumas pessoas e perguntar lá no grupo da igreja, para me procurar no PV, se tem algum casal, alguma família. Às vezes o irmão recebeu uma bênção, ajustou alguma coisa, mas às vezes não quer falar. É muito importante, se alguém passou, você não precisa entrar em detalhes de nada, para você não se sentir constrangido, mas se você quiser testemunhar, terça-feira que vem, pastor, eu quero testemunhar, meu marido está com todo o gás, glória, olha aí, amém, a varoa está diferente, pastor, para a glória de Deus, não só sobre isso, pastor, a mulher está se vestindo de pedreira, esqueci esse negócio de pedreira, tá, irmão? Foi uma gafe terrível isso, corte essa parte que não ficou legal essa parte, né?
Era bem falar eletricista, olha, irmão. Era bem falar eletricista, irmão. Só que eu esqueci, acabei mudando a profissão. Queridos, prestem atenção. Não só sobre o sexo, mas sobre qualquer situação. Se os irmãos quiserem testemunhar, falar, tá bom? Nos procure. E a gente vai estar dando oportunidade para 3 ou 4 casais. Tá? Vamos fazer um culto diferente terça-feira que vem. Diferente. Um culto de agradecimento ao Senhor por esse momento especial que nós estamos vivendo aqui. Nosso culto de ceia foi uma bênção. Vamos fazer um último culto de ensino diferente. Esse mês de dezembro é um mês especial dentro dessa casa. Fique de pé. Vamos embora para nossa casa. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos, nossos visitantes. Irmão Ronaldo está ali atrás de sua esposa. Muito obrigado pela visita. Deus continue abençoando. Querido Deus, muito obrigado. Leva-nos em paz. Nos guarda em segurança e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que possamos ir para nossa casa debaixo da tua proteção. Muito obrigado por essa noite, pelo ensino da tua palavra, por estarmos aqui aprendendo através das Escrituras, à luz das Escrituras Sagradas. Que o nosso limite, Senhor, a nossa consciência, ela seja cativa às tuas verdades. Que a nossa consciência não seja, Senhor, influenciada pelo mundo, mas que ela seja influenciada, meu Senhor amado, pela tua palavra, pelas Escrituras Sagradas. Assim iremos te agradar, assim iremos te amar mais, como o teu filho acabou de dizer aqui. O mais importante de tudo, Senhor, é a nossa comunhão contigo, é o Senhor no centro de tudo. Abençoa as famílias, os casamentos, os lares, o matrimônio, o santo leito. Leva-nos em paz e segurança, guarda, livra-nos de todo mal. Assim nós te pedimos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo, seja com toda a nação de Israel, com toda essa igreja, que a igreja do Senhor diga amém. Está encerrado o nosso culto, 9h04. Deus te abençoe, boa noite, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amanhã, 21h, tem oração.